enfim, vambora. Turma, bom dia, sexta-feira. Ó, dia 26 de junho de 2026, 10 para as 8 da manhã. E vamos começar aqui. A gente vai falar sobre as notícias, sobre o dólar, sobre o índice e sobre o Bitcoin, tá? E não esquece que tem mais coisa aqui na descrição do vídeo, beleza, meus lindos? Gente, vamos lá então. Vamos lá então. Cruza os braços no ombrinho. Deixa eu tirar aqui o sapato de serviço. Pronto. E tá frio, hein? Tá frio, tá? Tá frio, tá, gato? Nossa, tá frio que... Vocês vão ver, eu vou começar a falar aqui, vai dar vontade de espirrar de tão gelado que tá. Mas enfim. Turma, o dólar aqui, eu vou ser bem sincero. Eu praticamente não, eu só tirei um estudo que tava aqui em cima de ontem e não fiz mais nada. Por quê? Porque ontem eu não operei. Tá? Ontem começou a dar um monte de alerta aqui no canto, né, da plataforma aqui, que tava com falha na conexão, coisa na conexão. Quando é assim, turma, para. Não adianta bater o pé, não adianta reclamar, é não operar. Tá? Se a plataforma, ou aqui no caso, a manutenção na região, nas redes de internet estão acontecendo e está deixando o negócio instável, não tem discussão. Tá? O erro sistêmico é um bicho papão enorme, tá? E ele pega, tá? Não adianta correr não. Então, turma, evita criar dor de cabeça fora do que já tem aqui. Tá? Então, tá com algum problema, tá caindo energia, tá caindo a internet. Aqui em casa esse sempre foi um problema. Resolve isso para conseguir pôr a mão disso daqui. Outra coisa, tem um celular de backup para usar? Tem. Ah, então por que você não operou usando o celular de backup para a internet estava caindo, então eu poderia usar do celular que ela sempre fica como backup. E tem um outro ainda também. Então, porque é backup, não é o meio principal. Né? Então não operei ontem. Aí hoje eu abri aqui para ver como que tava as coisas aqui no mercado e como foi ontem, né? Então manhã bem enrolada, né? A partir das 10 e pouco aqui, né? Que ele começou, depois das 10 horas foi que ele começou a ameaçar a andar. E aí ele já começa a ficar com os movimentos iguais do dia a dia. Que é o que? É o que eu brinco pra caramba, né? Que ele sobe sem sair do lugar, ele desce sem ter ido para lugar nenhum, ele tenta ameaçar subir sem sair do lugar e ele volta caindo sem ter subido, né? E aí depois ele fica aqui. Então é aquela coisa, ele vai sem ir e volta sem ter ido. Não chega em lugar nenhum e andou o dia inteiro, né? Por quê? Porque qualquer lugar, vou vender, você tem que vender perfeito em algum lugar, ele vai voltar, ele vai te tirar e depois ele vai embora. Eu vou comprar, você vai comprar, ele te tira e volta para baixo e vai para baixo. Eu vou vender exagerado, ele vai, te stop e depois volta. Por exemplo, tá? Tô usando de exemplo aqui. Então, ontem pelo que eu vi no dólar, o dólar tá muito igual o índice, cara. O índice, não esse ano, tá? Ano passado, o índice, na verdade, calma aí, vamos lá. O índice sempre foi errático assim. Hoje, eles trocaram o papel. O índice está andando muito e muito caro, por isso que a gente está olhando para trabalhar dentro dos 2 minutos. Aqui eu mostro os 5 minutos, né, porque é o estudo. Mas eu tô acabando no índice operando nos 2 minutos, às vezes 1 minuto. Tá, mas daí eu já mostrei para vocês como é que eu faço diferente. Tá, beleza. Tá. E o dólar está se movimentando igualzinho o índice. Errático, sem direção, dando sinal falso pra caramba. Então, eu sou muito, muito arisco. Por isso que eu falo pra vocês, se não for, não chegar lá e sair de uma vez, eu não faço. Tá? Por quê? Porque senão ele vai assim, aí você vai, aí ele vem, te stopa, depois ele fica aqui um pouco, aí ameaça de novo, aí quem compra ele faz isso e por aí vai. Tá? Então, pro dólar hoje, tanto é que isso aqui foi o estudo de ontem que eu não mudei, eu só, mais uma vez, ele tem um estudo novo que tinha aqui, né, que pelo jeito ele sentiu bem também, e depois que ele remarcou o estudo ele foi embora, porque foi nesse topinho duplo aqui, tá? Era mais ou menos isso. Ele sentiu, né, as trocas aqui, foi onde ele veio, e depois ele fechou o dia prensado aqui, ó. Então, hoje, novamente, eu quero um movimento para cima dessa região. Então isso teria que acontecer aqui. Óbvio que não vai dar para fazer, né? Ou para cima da 200, o que é um problema porque a 200 está fazendo isso, né? Então a gente pode buscar o quê? Movimentos para baixo da 200. Tem que tomar cuidado com o quê? Com essas regiões. Então o que seria legal? Seria o melhor cenário do mundo pegar uma venda aqui, mais ou menos por aqui, né? E de novo, como eu sempre falo, se eu for mensurar aonde esses dois pontos se encontram, que é mais ou menos aqui, lá, se eu for medir isso aqui, ó, se eu for medir isso aqui certinho, então a gente está falando dessa região. Vamos medir aqui, ó. Não é hoje, porque ó, o dia ontem começou aqui e ele encerrou aqui. Então seria
no começo do outro dia, né? Vamos pegar aqui, ó, o dia começou aqui, ele seria perto das 11h30 de terça-feira, então. Então, segunda-feira tem que acontecer aqui, a gente não sabe como, e no meio de terça-feira é que a gente vai ter o preço em algum lugar aqui para dar tempo de sair, tá? Então, eu usei isso aqui como régua, não sei se vocês entenderam, e é isso, tá? Então, para ter esse cenário perfeito acontecendo aqui somente na terça-feira, tá? Porque hoje é sexta e por aí vai. Então, dólar para mim tá desse jeito aqui, e é bem chato assim mesmo, tá? E no índice? Cara, o índice eu fiz só uma marcaçãozinha aqui, topo duplo aqui. Quero pegar uma compra que pode ser feita aqui na 200 também, tá? Toma um cuidado com essas regiões, tá? Então, para quem for fazer venda abaixo da 200, cuidado com essa região, tá? Porque ele pode bater aqui e voltar te estopando ou te protegendo, dependendo da distância que você está pegando aqui para cair e chegar até a região aqui no suporte, tá? Então, essa é a ideia aqui para o índice. E na questão das notícias, é feriado na Índia, aqui também, aqui para mim, né? No Brasil funciona normal. É que eu também não vou operar hoje nessa sexta-feira. Se a internet estava meio estranha tal, tudo, acho que hoje também já vou emendar e volto só segunda-feira. A gente tem daqui meia hora, então daqui 34 minutos ele está mostrando aqui, né? Ou seja, lá para as 8h30, alguns números para sair que vão já impactar na abertura já do leilão, tá? E depois disso a gente não tem mais nada. E como eu ia dizer, deixa eu pausar aqui para pegar a tela do Bitcoin. Eu não vou falar nada. Eu quero que vocês olhem isso aqui e quem está acompanhando os vídeos, faça um esforço para lembrar de 3 dias atrás ou 4 dias atrás que a gente fez um vídeo sobre o Bitcoin. E a gente estava falando sobre alguma coisa dentro da onde eu circulei aqui. E aí eu falei alguma coisa sobre essa região, talvez. Não, eu não vou falar mais nada, tá? Aí já começa a usar um pouco a memória de vocês e aí vocês tirem suas conclusões. Nem vou dar explicação, tá bom? É isso mesmo, só isso que eu queria falar, tá bom? Do resto é isso, gente. Bom fim de semana. Cuidado com os movimentos. Não opere se você não tem certeza. Não opere se você não está confiante. Não opere se você já não provou para você mesmo lá no simulador, acompanhando o dia a dia em tempo real, porém no simulador, que você é capaz. É a minha melhor dica que eu posso dar para qualquer pessoa, amigos e inimigos. Se você no simulador, acompanhando o dia a dia acontecendo, não consegue se tornar rentável ali, lucrativo, por que você vem para a conta real? Para fazer a mesma coisa, porém agora com um diferencial que é perdendo de verdade? Então é isso, gente. Um bom fim de semana. Um abraço a todo mundo aí. As notícias estão aí, as análises estão aqui e do mais é isso. Até segunda-feira e qualquer coisa tá na descrição do vídeo aqui. Valeu, muito obrigado, forte abraço e até.